Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Mas antes da gente começar a resolver essas questões, esses problemas aqui, vamos lembrar os ângulos notáveis, a nossa tabela dos ângulos notáveis. Então, nós temos, fazer aqui no cantinho, né? Seno, temos a relação do seno, do cosseno e da tangente. Então, nós temos os ângulos notáveis de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Deixa eu montar aqui essa tabelinha, organizar para ficar melhor a nossa compreensão e facilitar na hora que nós formos, né, acessar as informações que ela vai nos trazer. Então, aqui tá meio bagunçadinha, mas vai assim mesmo. O que importa é os valores, né? As informações que essa tabela vai nos oferecer. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, nós temos aqui. Lembra que eu falei para vocês como é que a gente monta? A gente vai colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos. E a gente coloca a raiz quadrada onde não tem 1, onde não apresenta o número 1. A gente coloca a raiz quadrada e a tangente de 30 graus fica a raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é igual a 1 e a tangente de 60 é raiz de 3. Então, tá aí nossa tabela. Agora, vamos aos problemas, vamos aos nossos cálculos. Nós vamos utilizar bastante essa tabela para poder resolver essas questões. Então, aqui no nosso primeiro exemplo, ele me diz que a figura representa um canudo dentro de um copo de 15 centímetros de altura. Calcule o comprimento aproximado desse canudo, sabendo que 8 centímetros dele está fora do copo. Então, aqui, a parte que está fora do copo corresponde a 8 centímetros. E ele quer saber quanto mede esse canudo. Então, vamos analisar aqui apenas a parte que está dentro do copo. Então, observe que o canudo, ele está formando um ângulo de 60 graus com a base do copo. A altura do copo é de 15 centímetros. Então, vamos calcular apenas, né, o valor correspondente ao canudo que está dentro do copo. Então, observe aí, nós temos um triângulo retângulo. E todo triângulo retângulo, ele apresenta uma hipotenusa. Vamos ver aqui. Quem é a hipotenusa desse triângulo? No caso, a hipotenusa é o valor que está oposto ao ângulo de 90 graus, oposto ao ângulo reto. O valor que está oposto ao ângulo reto aqui é o valor de x. É o valor que nós queremos calcular, o comprimento do canudo que está dentro do copo. Então, se eu tenho a hipotenusa, eu vou precisar utilizar uma das relações que apresenta a hipotenusa, a relação do seno ou a relação do cosseno. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar a relação do seno, porque eu tenho o cateto oposto ao ângulo de 60 graus, o ângulo que nós devemos trabalhar, e eu também tenho o valor da hipotenusa. Então, vai ficar seno de 60 graus será igual ao cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Mas quanto é que vale o seno de 60 graus? Essa tabelinha, ela está aqui para nos orientar. Eu chego aqui, seno, chego no grau, seno de 60 graus corresponde a raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar do seno de 60, aqui, ó, eu vou substituir por raiz de 3 sobre 2, que será igual ao cateto oposto ao ângulo de 60. Quem é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus? 15. Então, aqui fica 15 centímetros dividido pela hipotenusa, que é o valor que eu quero
descobrir. Então, eu aplico aqui a regrinha de meios por extremos e eu vou ter raiz de 3 vezes x, fica raiz de 3x, igual a 2 vezes 15, que é 30. Então, aqui ele me disse para usar, aqui diz use raiz de 3 igual a 1,73. Então, aqui eu vou ter x será igual a 30 dividido por raiz de 3. Só que eu sei que raiz de 3, ele pediu para eu usar como 1,73. Quando a gente fizer essa divisão aqui, vamos descobrir que o valor de x será igual a 17,3 centímetros. Então, eu calculei o valor de x. Só que a questão não quer o valor de x. A questão me pergunta qual é o valor aproximado do canudo. O valor aproximado desse canudo. Então, o valor aproximado desse canudo, o comprimento dele, né? Comprimento do canudo será o valor de x mais os 8 centímetros que está fora dele. Então, aqui vai ficar o valor de x, 3 mais 8 centímetros, que será igual a 25,3 centímetros, o comprimento aproximado do canudo. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo, ele nos diz assim, olha. Uma arara está pousada no ponto mais alto de um triângulo. Eu tenho essa arara aqui, ela está pousada no ponto mais alto de um triângulo. Desculpa, uma arara está pousada no ponto mais alto de uma árvore de 19 metros e meio. Então, a minha árvore, ela tem 19 metros e meio de altura. Ela é observada por um garoto cujos olhos, os olhos do garoto, estão a 1,5 metro de altura do solo, que se encontra afastado 18 metros da árvore. Então, aqui, olhem, os olhos do garoto estão afastados 18 metros dessa árvore. Determine o ângulo em relação à horizontal sobre o qual o garoto observa a arara. Então, ele quer saber esse ângulozinho aqui. Esse ângulo que a questão quer saber, eu vou chamar de alfa. Então, vamos aqui analisar. Então, para eu analisar esse triângulo, eu vou transportar ele para cá para ficar mais fácil a compreensão de vocês. Então, a distância entre os olhos do garoto e da árvore de 18 metros. O ângulo aqui é alfa. Ele quer saber determine o ângulo em relação ao horizonte sobre o qual o garoto observa a árvore. Então, observe que a altura da árvore até a arara é de 19 metros e meio. Só que a altura dos olhos, onde estão os olhos do menino, é de 1,5 metro. Então, a altura desse triângulo aqui será a subtração, não é isso? Então, vou fazer aqui, para calcular a altura desse triângulo, ela será a subtração entre a altura da árvore menos a altura dos olhos do menino. Então, vamos ter aqui como altura desse triângulo 18 metros. Então, eu sei que a altura desse triângulo aqui corresponde a 18 metros. E eu tenho um triângulo retângulo. Agora, vamos analisar esse triângulo. Esse triângulo aqui, ele apresenta hipotenusa? Não. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo ele não apresenta a hipotenusa. Qual é a relação que nós utilizamos que não apresenta a hipotenusa? É a relação da tangente. A relação da tangente, ele não precisa da hipotenusa. Então, aqui, observe que nós vamos ter que utilizar essa relação. Então, vai ficar a tangente do ângulo alfa, que eu não sei qual é esse ângulo,
é o valor que a questão nos pede, será igual ao cateto oposto a esse ângulo, dividido pelo cateto adjacente a esse ângulo. Então, vamos lá. Vai ficar tangente do ângulo alfa que nós queremos descobrir, será igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto a esse ângulo? O cateto oposto a esse ângulo alfa corresponde a 18 metros. Então, fica aqui 18. Quem é o cateto adjacente a esse ângulo? O cateto adjacente é o que está do lado dele. Então, também é 18 metros. Então, 18 dividido por 18 corresponde a 1. Então, vamos agora descobrir o valor desse ângulo. Eu vou lá na minha tabelinha dos ângulos notáveis e vou ver aqui na tangente. Tangente igual a 1. A tangente é igual a 1 quando nós temos o ângulo de 45 graus. Então, esse ângulo aqui, sendo assim, esse ângulo aqui corresponde a 45 graus. Vamos para mais um exemplo. Vamos finalizar nosso vídeo com esses dois exemplos. Então, vamos lá. Um paraquedista salta de um avião que voa a 1.500 metros de altura. Devido à velocidade do avião e à ação do vento, o paraquedista cai conforme indica o segmento PA. Então, ele vai cair aqui, sai do ponto P, vai cair aqui no ponto A. Na figura abaixo, indicando 30 graus em relação a PB. Aqui nós temos o nosso ponto B. A que distância do ponto B o paraquedista cai? Então, ele quer saber essa distância aqui, ó. Quer saber a que distância do ponto B o paraquedista vai cair. Então, nós vamos chamar aqui de X, que é o valor que a questão exige da gente que a gente descubra. Então, vamos lá. Então, observe. Eu tenho meu triângulo aqui e aqui é meu ângulo reto. Então, eu tenho a hipotenusa? Não tenho. Então, a hipotenusa é o cateto oposto ao ângulo reto. Então, se eu observo aqui, eu não tenho o ângulo reto, não tenho o valor da hipotenusa. E a questão, ele quer saber a distância. Então, se eu não tenho a hipotenusa, a única relação que eu utilizo, que eu não preciso da hipotenusa, é a relação da tangente. Então, aqui vai ficar tangente de 30 graus, porque nós estamos trabalhando com um ângulo de 30 graus, será igual ao cateto oposto ao ângulo 30 sobre o cateto adjacente. Então, lembre lá daquela nossa tabelinha, a tangente de 30 graus corresponde a raiz de 3 sobre 3, a tabela que nós fizemos no início do vídeo. E será igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao ângulo de 30? É o valor de x, é a distância que queremos encontrar. Sobre o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Quem é o adjacente? O que está do lado dele. Quem é que está do lado dele? 1.500 metros. Então, aqui fica 1.500. Vamos lá, fazendo meio por extremos, vamos ter 3 vezes x, é 3x, igual a raiz de 3 vezes 1.500. Então, fica 1.500 raiz de 3. O nosso 3 aqui está multiplicando, vai passar para o outro lado na forma de divisão. Então, implica que 1.500 dividido por 3 corresponde a 500 metros. 500 metros vezes raiz de 3. Então, a distância que o paraquedista vai cair será de 500 raiz de 3 metros. Vamos agora para a nossa última questão. A nossa última questão, ele diz assim: um observador vê o ponto mais alto de uma torre sob o ângulo de 28 graus, conforme a figura a seguir. Calcule a altura aproximada dessa torre. Então, ele quer a altura aproximada dessa torre. Não é isso? Aí diz dados seno de 28
0,469, cosseno de 28, 0,882, tangente de 28 igual a 0,531. Então, esses valores estão aí porque não estão naquela tabela dos ângulos notáveis. Então, vamos observar, ele quer a altura aproximada dessa torre. Então, ele quer toda a extensão dessa torre aqui. Só que eu sei o quê? Que esse pedacinho aqui da torre corresponde a 1,60 m, porque é a altura dos olhos do observador. Então, nós vamos calcular esse pedacinho aqui, esse pedaço da altura da torre, e ao final, vamos somar com essa altura que é de 1,60 m. Então, vamos lá para o nosso cálculo. Observe que aqui eu tenho o meu ângulo reto e eu tenho hipotenusa, cateto oposto ao ângulo de 90 graus, e eu tenho o valor... Não tenho hipotenusa. Se eu não tenho hipotenusa, a relação que eu uso que não tem hipotenusa, que não trabalha a hipotenusa, é a tangente. Então, vai ser aqui tangente de 28 graus, porque meu ângulo aqui é 28, será igual ao cateto oposto ao ângulo sobre o cateto adjacente. Vamos usar aqui o valor da tangente, que ele nos deu, que é de 0,531, que será igual ao cateto oposto ao ângulo de 28 graus, que é o valor de x que nós queremos calcular, que é a altura, sobre o cateto adjacente, que é o do lado. O que está aqui do lado é o 40 metros, então aqui fica 40. Vamos aplicar a regrinha de Mills para os extremos, fica 1 vezes x, corresponde a x, e 0,531 vezes 40 será igual a 21,24. Então, esse é o valor de x. Só que a gente quer o quê? Nós queremos a altura, queremos calcular a altura da torre. Então, a altura da torre será o valor de x mais 1,60 m. Então, aqui o valor de x foi de 21,24 mais 1,60 m. Então, a altura da nossa torre será de 22,84 metros. Então, gente, tchau, até o próximo vídeo. Deixe seu like, seu comentário, porque assim eu vou saber se vocês estão gostando do meu trabalho, para que eu possa continuar trazendo mais informações, mais conteúdos para vocês.